Morre irmão André, fundador da Missões Portas Abertas, aos 94 anos. O missionário, conhecido mundialmente, deixou um legado de 67 anos de trabalho pela igreja perseguida. Faleceu nesta terça-feira, dia 27, em sua casa na Holanda, aos 94 anos de idade, o missionário N. van der Bie, conhecido simplesmente como o irmão André. Entregar Bíblias clandestinamente na antiga União Soviética se tornou uma missão para ele. Conhecido também como contrabandista de Deus, seu legado de mais de 67 anos de trabalho pela igreja perseguida inspira muitos cristãos até o dia de hoje. O fundador da Portas Abertas, Ministério Internacional em favor dos cristãos perseguidos, começou seu trabalho em 1955, quando foi com uma delegação holandesa ao Festival Mundial da Juventude Comunista na Polônia. Foi lá que ele descobriu uma igreja cristã por trás da cortina de ferro que precisava de Bíblias desesperadamente. E ali o irmão André distribuiu uma mala cheia de literatura cristã, marcando assim o humilde início da organização. Sobre o irmão André. Nascido num pequeno vilarejo na Holanda, no dia 11 de maio de 1928, um dos 6 filhos de um ferreiro e de uma dona de casa, se transformou num grande missionário. Ele teve um encontro com Deus depois que começou a ler a Bíblia, em 1949, aos 21 anos. Não havia muita fé em minha oração, apenas disse: Senhor, se me mostrares o caminho, eu te seguirei, ele contou em certa ocasião. A palavra de Deus transforma as pessoas e elas mudam as situações ao redor, ele afirmava. O jovem passou por diversas dificuldades familiares e tinha o desejo por desafios. Isso o levou até a guerra da Holanda contra a Indonésia. Ele era sedento por uma aventura que fizesse a vida valer a pena, conforme a Portas Abertas. Porém, as duras consequências das batalhas, como sofrimento e mortes, frustraram o soldado. Foi após levar um tiro na perna que André foi conduzido gradativamente aos caminhos do Senhor. Com uma nota no vento berrando para mim, para não ser tolo, entreguei-me a Deus por completo, corpo, alma, espírito e aventura, declarou certa vez. Assim que começou a viajar, contrabandeando Bíblias por países comunistas como Tchecoslováquia, Iugoslávia, Romênia e Bulgária, André ganhou o Fusca Azul como companheiro para as viagens. O carro rodava pelas estradas abarrotado de Bíblias, livros e suprimentos para as pessoas em campos de refugiados. Os relatos sobre a vida e começo do ministério do irmão André são encontrados no livro O Contrabandista de Deus, que se tornou um best-seller. Nele estão registradas suas viagens para países da chamada Cortina de Ferro, fechados ao Evangelho com a finalidade de levar Bíblias para cristãos locais. O irmão André foi casado por 59 anos com Corrie, que faleceu em 23 de janeiro de 2018. Eles deixam 5 filhos e 11 netos. Fortaleça o que resta e que estava para morrer. Sabe-se que a base bíblica para o início do trabalho missionário foi Apocalipse 3:2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Com esse foco espiritual, a Portas Abertas completou 67 anos de ministério em 2022 e já alcança mais de 60 países. A missão conta com mais de 1.400 colaboradores globalmente, com o propósito de apoiar e fortalecer cristãos perseguidos e igrejas em países onde há perseguição aos que se declaram cristãos. O irmão André sempre dizia:
Nossa missão se chama Portas Abertas, porque acreditamos que todas as portas estão abertas em todo tempo e qualquer lugar. Eu literalmente acredito que toda porta está aberta para ir e pregar o Evangelho, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Para o secretário-geral da Portas Abertas no Brasil, Marco Cruz, o irmão André nos deixa um exemplo de obediência ao Senhor e ao seu chamado. Foi obediente ao ponto de colocar muitas vezes em risco a sua própria vida. Ele não media esforços para seguir o chamado recebido de Deus e servir aos cristãos perseguidos. Como ele mesmo dizia, claro que é perigoso, mas é mais perigoso não obedecer a Deus. Segurança é algo que não está em jogo quando se trata da grande comissão, citou. Estima-se que o irmão André tenha visitado 125 países e percorrido mais de 1 milhão de milhas em suas viagens para pregar o Evangelho e fazer amizade com pessoas em necessidade. Sua amizade e amor a Deus o levaram a reuniões privadas como líderes de vários grupos fundamentalistas. Ele foi um dos poucos líderes ocidentais que regularmente ia a esses grupos como um embaixador de Cristo. Seu livro de 2004, Força da Luz, uma tocante história da igreja pega no meio do fogo cruzado no Oriente Médio, e coautoria com Al Jansen, conta sobre seu evangelismo no Oriente Médio. Um outro livro, também em coautoria com Al Jansen, publicado em 2007, foi Cristãos Secretos: o que acontece quando muçulmanos creem em Cristo. O irmão André levou a Portas Abertas a lugares onde a maioria dos cristãos não iria. Sua rede subterrânea de cristãos locais ajudou na distribuição de milhões de Bíblias a cada ano em todo o mundo, bem como no treinamento de centenas de milhares de líderes cristãos. Conforme a organização, o ministério também assiste a igreja perseguida por meio de ajuda socioeconômica, alfabetização, treinamento vocacional, entre outras frentes de atuação nos países mais perigosos do mundo. Somos imensamente gratos pela vida, exemplo e legado do nosso querido irmão André. Saber que ele não estará mais conosco nos deixa com o coração pesado e triste. Por outro lado, temos o desafio e a responsabilidade de continuar o seu trabalho de apoio à igreja perseguida, disse ainda Marco Cruz. Ele mesmo disse: todo cristão que sofre por causa de sua fé deve ser lembrado e apoiado por outros cristãos. Enquanto existir um cristão preso por sua fé em Jesus Cristo, eu não sou livre, lembrou Marco Cruz ao concluir. Você acabou seu disfarce agora. Não poderá contrabandear mais. Isso é o que você pensa. Oh! Eu me apressei na minha conclusão, não é? Sim. Na sua primeira viagem, você chegou até a fronteira. Foi aí quando você orou e disse: Deus permita que aqueles guardas fiquem cegos, é isso? Isso é o que nós chamamos de oração do contrabandista. Senhor Jesus, quando estiveste na terra, fizeste olhos cegos enxergarem. Agora, eu rogo, faça olhos que vêm ficarem cegos. Mas precisa fazer isso agora. E se ele não fizer na hora, então já era. Eu não conseguiria enganar um guarda da fronteira. Imagina a cena. Eu chego lá, estaciono meu carro e desço para mostrar meus documentos. Em algumas situações, os guardas faziam a busca por 4 horas. 2 guardas na frente do carro, 2 atrás, 2 embaixo e 2 simplesmente parados observando as minhas expressões faciais, para ver se eu estava ficando nervoso. O que você faria? E eles não acharam as Bíblias em todo esse tempo? Não, eu nunca perdi uma Bíblia em 20 anos. Então Deus falou comigo através de sua palavra. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nesta cidade onde estava, tudo ok. Mas, e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse:
Sim, Senhor. Mas como? Eu acho que nós, ocidentais, estou fazendo uma confissão. Somos uns covardes. Mas precisamos nos tornar pessoas corajosas, de caráter e com convicções firmes. E não ter preciosismo com nossas próprias vidas. Nós decidimos seguir em frente em obediência a Deus. E era uma ação muito ousada e muito grande para acontecer em uma única noite. Inclusive, a revista Times publicou que esse foi o projeto mais ousado já visto em missões. E eu estou muito feliz por ter feito parte disso. Nós conseguimos. E só conseguimos em nome de Jesus.